foi descoberto que uma remota encosta em Delfos tinha poderes especiais. Através de uma sacerdotisa, era possível canalizar esses poderes e conversar com os deuses. Essas previsões em Delfos eram conhecidas como o oráculo. Logo, milhares de gregos fariam peregrinação a esse misterioso refúgio na montanha para descobrir seu futuro. Prever o futuro tornou-se um grande negócio. O oráculo gerou uma grande fonte de renda, e esta remota encosta se tornou tão importante que as cidades-estados gregas tinham embaixadas e tesourarias aqui. Havia a riqueza dos bancos suíços e a autoridade do Vaticano. Tudo num só lugar, porque Delfos possuía muitos tesouros. Tesouros dedicados aos deuses, para a glória do homem. Delfos era considerado o centro do mundo grego. Ele se tornou um enorme sítio arquitetônico. O escritor romano Plínio observou 3.000 monumentos ali. O mais importante era o grande templo de Apolo. Ali era o centro do oráculo. Se você quisesse ver o futuro no mundo antigo, se tivesse qualquer tipo de pergunta sobre o que ia acontecer, só havia um lugar onde poderia ter certeza de ouvir a voz de Deus. Era em Delfos. Numa sociedade tão supersticiosa, o oráculo era consultado sobre qualquer assunto. Delfos era o grande perito, o maior especialista. Para a política, devemos ir à guerra ou para assuntos pessoais? Quem é o pai da criança? A dificuldade para se chegar ao oráculo servia para acentuar sua mística. Mas por que localizar o complexo de 600 metros sobre uma encosta? A razão está numa lenda, que diz que um bando de cabras foi quem primeiro experimentou o poder místico de Delfos. Enquanto pastavam na encosta, abaixo do Monte Parnasso, as cabras foram dominadas por vapores adocicados. Segundo a história, as cabras começaram a falar. Suas palavras foram interpretadas como profecias, e nascia a crença no oráculo de Delfos. Em Atenas, no século VI a.C., um político chamado Clístenes acreditou que pudesse usar o oráculo a seu favor. Ele precisava melhorar seu status político, então resolveu construir um templo em Delfos, onde os vapores mágicos apareceram. Ele o dedicou a Apolo, o deus que podia prever o futuro. Construí-lo não foi uma tarefa fácil. O local estava a 600 metros de altura e o solo era íngreme. A primeira tarefa foi construir um muro de contenção de pedras para um terraço imponente com cerca de 20 metros de largura por 55 metros de comprimento. As colunas eram feitas de calcário local. Querendo parecer bem aos olhos de Apolo, Clístenes mandou construir uma fachada esplêndida de mármore importado. Ele acreditava que a despesa valia a pena. Estava ansioso para ter o oráculo ao seu lado e assim conseguir apoio político em Atenas. Seu gesto foi recompensado. Segundo a lenda, Clístenes foi abençoado com a boa sorte e sua carreira evoluiu muito. No templo, era comum uma mulher conhecida como Pítia revelar as profecias de Apolo. Os sacerdotes tinham suas próprias razões para isso, pois se um homem tivesse esse poder, ele se tornaria mais poderoso que os próprios sacerdotes. Mas as mulheres não tinham nenhum poder, e os sacerdotes do templo podiam controlar uma indústria lucrativa. Como no teatro, os sacerdotes se esforçavam para encenar o evento. Era importante que os clientes sentissem que haviam recebido uma previsão acurada. Eles mantinham a sacerdotisa atrás da cortina para tornar a coisa mais misteriosa, bem teatral. Tinha-se a sensação de que um momento de grande emoção, de revelação, ia acontecer. Houve muitas tentativas para explicar como Pítia entrava em transe, desde bolos venenosos de mel a substâncias narcóticas. Mas será que uma investigação científica recente não forneceria a resposta? Peritos que exploravam a geologia de Delfos encontraram duas grandes falhas na encosta. E essas linhas na rocha se encontravam diretamente sob o aposento onde a pitonisa se sentava no templo de Apolo.
Sabendo que gases tóxicos podem emanar dessas falhas, os cientistas testaram um riacho que ainda existe perto do templo. E acharam vestígios de etileno na água, um gás de cheiro adocicado que pode causar transe e até delírio. Qualquer que fosse a causa dos estranhos gritos da pitonisa, eram os sacerdotes de Apolo que detinham todo o verdadeiro poder. Eles não diziam exatamente o que ia acontecer. Davam certas informações que você poderia interpretar do jeito que bem entendesse. Ao se tornar a autoridade suprema e o poder central do mundo grego, o oráculo de Delfos exerceu influência por mais de 1000 anos. E durante todo esse tempo respondeu ao desejo desesperado dos gregos de saber o futuro.